Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, Sistema do Rei Pirata. Capítulo 190. As finais de arremesso de machado. Balon leva a coroa. Era meio-dia. O sol estava a pino, derramando seu calor escaldante sobre o campo do torneio sem piedade, como se acendesse uma fogueira natural e sagrada para este teste final de força e precisão. As finais de arremesso de machado estavam em andamento. Homens musculosos de todos os cantos do reino estavam de pé, com o peito nu, o suor escorrendo por sua pele bronzeada e musculosa. Com rugidos ensurdecedores, eles liberaram seu poder explosivo, arremessando pesados machados de batalha com um abandono selvagem. Os machados cortavam o ar, girando rapidamente para traçar arcos letais antes de atingir alvos distantes com força suficiente para rachar pedra. As regras eram semelhantes às da competição de arco e flecha, apresentando alvos fixos e móveis, mas a distância foi reduzida em quase metade. Isso não era uma crítica à habilidade dos arremessadores. O machado de batalha é muito mais pesado que uma flecha, ele não consegue planar com o vento. Depende inteiramente da força bruta do braço do arremessador e de sua potência explosiva instantânea para voar em linha reta. Era comum avistar alguns machados de arremesso leves presos aos cintos dos mercenários que percorriam os campos de batalha, usados como ferramentas para emboscadas de médio alcance. Mas aqueles que realmente tratavam o machado de arremesso como arma principal, que o incorporavam em seu próprio sangue e cultura, eram as tribos selvagens dos clãs das Montanhas do Norte, os piratas do Mar Estreito e os Homens de Ferro, que acreditavam que nós não semeamos. Balon Greyjoy era indiscutivelmente o mestre entre eles. Sua habilidade com o machado havia atingido o ápice da perfeição. Desde criança, Balon era obcecado por um jogo extremamente perigoso conhecido como Dança dos Dedos. Nesse jogo, dois participantes atiravam machados afiados um no outro, tentando aparar a lâmina enquanto se esquivavam. Um único deslize significava dedos perdidos ou pior. Balon nunca havia perdido uma chance nesse maldito passatempo. Mais tarde, seu pai, o Rei Corren, considerando o jogo desnecessariamente imprudente, tentou bani-lo em todas as Ilhas de Ferro para impedir que seu povo se mutilasse. Mas seus decretos tiveram pouco efeito. Os selvagens Homens de Ferro viam essa dança com a morte como um símbolo de coragem. Só quando Euron interveio é que o jogo terminou. Ele não apelou à segurança deles, ameaçou seu modo de vida. Declarou friamente que qualquer um apanhado a jogar a dança dos dedos seria banido para sempre da navegação e dos saques. Para um nascido do ferro, cuja alma está ligada ao mar e à vida selvagem, ser aterrado era um castigo muito pior do que um dedo decepado. Com este ultimato implacável, o jogo cruel foi finalmente extinto em meio às tempestades e recifes das Ilhas de Ferro. No campo da final, Balon Greyjoy esmagou seus oponentes com uma força inegável e absoluta. Quando seu golpe final de machado atingiu o alvo em cheio, partindo-o ao meio, a arena ficou em silêncio por um instante antes de explodir em um tsunami de ruído. Os espectadores das Ilhas de Ferro foram à loucura. Bateram no peito, bateram com seus canecos e entoaram o nome do vencedor em um ritmo ensurdecedor. Balão, balão, balão. O cântico era áspero e fervoroso, como as ondas implacáveis de sua terra natal, repleto de um orgulho primitivo pela força de seu povo. O Rei Corren observava seu filho mais velho, um raro olhar de aprovação cruzando seu rosto austero. Ele caminhou até Balon e deu um forte tapa no peito dele, o jeito dos Homens de Ferro de dizer muito bem. Euron o seguiu com um sorriso, dando seu próprio tapa firme. Um a um, os membros da família Greyjoy se aproximaram, compartilhando da glória da família através desses gestos físicos e poderosos. Com o fim da celebração, a atenção da multidão foi magneticamente atraída para o centro da arena. O duelo mais emocionante do dia estava prestes a começar, a final do combate individual. Esta partida decidiria quem se consagraria como o guerreiro supremo dos Sete Reinos. De um lado estava Euron Greyjoy das Ilhas de Ferro, recém-saído de uma grande vitória no torneio. Seu oponente era um homem cujo próprio nome era usado para assustar crianças em todo o reino e silenciá-las, Gregor Clegane, a montanha que cavalga. Gregor Clegane era menos um homem e mais um pesadelo vivo. Ele estava no centro do ringue, seus olhos irradiando uma crueldade feroz. Tinha quase 2,5 metros de altura, uma torre ambulante. Pesava impressionantes 190 quilos de músculos firmes como rocha. Chamá-lo de forte seria um eufemismo. Ele era praticamente desumano. Ele usava um grande elmo de topo plano que deixava apenas um orifício para respirar e uma estreita fenda para enxergar. No topo do elmo, um punho de pedra apontava para o céu. Sua arma era uma enorme espada que qualquer homem forte comum precisaria de 2 mãos para erguer, mas a montanha brandia com uma só mão como se fosse um bastão. Corria o boato de que ele conseguia partir um cavaleiro totalmente blindado, e seu cavalo, ao meio com um único golpe. Mas mais aterradora do que seu tamanho, ou força era a escuridão distorcida e sádica em seu coração. O montanha era um sádico, um assassino e um estuprador. Quando criança, queimou o rosto do irmão mais novo, Sandor, em um braseiro, simplesmente por este brincar com um brinquedo descartado, deixando o cão com cicatrizes que jamais sarariam. Corria o boato de que ele havia matado o pai, a irmã e 2 esposas. Sua fortaleza era um lugar de horror, onde servos desapareciam sem deixar rastro, e nem mesmo cães de caça ousavam entrar no salão. As acusações de estupro e massacre que o perseguiam eram inúmeras. Ele era uma calamidade ambulante, uma encarnação da pura violência. E agora ele estava diante de Euron. Normalmente, o Montanha era conhecido por sua defesa sufocante.
Em batalha, ele vestia a armadura de placas mais pesada e espessa dos 7 reinos, aço tão pesado que exigia vários homens para ser erguido. Por baixo dessa fortaleza móvel de placas, ele usava camadas de cota de malha e couro fervido. Estava blindado até os dentes, sem uma única abertura. Geralmente carregava um enorme escudo de carvalho com borda de ferro negro, pintado com os 3 cães negros da casa Clegane. No entanto, para esse duelo específico as regras haviam mudado. Gregor Clegane foi obrigado a usar a armadura de couro padronizada e relativamente fina fornecida pelos organizadores do torneio. Sem sua proteção de aço, sua estrutura maciça parecia estranhamente exposta. As regras para a final eram rígidas, nada de armas envenenadas, lâminas ocultas, escudos e absolutamente nenhuma armadura pesada pessoal. Essas restrições privaram o Montanha de sua tática de casco de tartaruga, na qual ele se apoiava em uma defesa absoluta para esmagar os oponentes com força bruta. Para os espectadores, essa regra pareceu equilibrar significativamente as coisas, dando a Euron uma chance de lutar contra o monstro. O juiz para essa luta de vida ou morte foi o Lorde Comandante da Guarda Real, Sor Gerald Gotover, o Touro Branco. Entre os membros da Guarda Real, Sor Barristan e Sor Arthur Dayne eram talvez os mais famosos por sua habilidade. No entanto, Barristan estava se preparando para as finais de justas do dia seguinte, e Arthur teve que se ausentar devido ao noivado de sua irmã com Euron. Assim, o fardo de garantir a justiça nesse confronto brutal recaiu sobre os ombros largos do Touro Branco, um homem conhecido por sua estabilidade inabalável e senso de justiça inabalável. Capítulo 191. Aprimoramento pré-jogo e estatísticas pessoais. Quando Euron Greyjoy soube que seu oponente no duelo final do combate singular seria Gregor Clegane, a montanha que cavalga seus pensamentos eram puros, frios e absolutamente resolutos. Mátio. Não foi um capricho. Foi uma convicção forjada como aço em sua alma desde o momento em que conheceu a princesa Elia Martell. Depois de segurar sua filha, a delicada e frágil Rhaenys, em seus braços, o pensamento se transformou em um juramento. Ele jurou assassinar Gregor Clegane com as próprias mãos para evitar a tragédia que se anunciava. Elia Martell, a princesa de Dorne, era gentil e elegante, suas palavras e gestos revelando uma sagacidade e delicadeza élficas. Sua filhinha, Rhaenys, era uma rosa em botão, uma princesa inocente que o chamava pelo nome com uma voz doce e infantil. Se fossem estranhos, seu destino poderia ter sido apenas um rumor trágico vindo de uma terra distante. Mas meses de convivência transformaram Elia em uma amiga que ele admirava, e Rhaenys em um tesouro que ele desejava proteger. Só de pensar na crueldade e imundície indizíveis que a montanha infligiria a eles na linha temporal original, só de pensar naquelas cenas indescritíveis, uma raiva gélida ardia nas entranhas de Euron, impedindo-o de dormir à noite. Se ele tivesse renascido com presciência e poder, mas não conseguisse sequer alterar o destino daqueles que amava bem diante de seus olhos, então qual seria o sentido dessa segunda vida? Na noite passada, após retornar aos seus aposentos, Euron trancou a pesada porta de pedra para abafar o ruído externo. Ele analisou cuidadosamente suas habilidades e os frutos de sua jornada, com os olhos brilhando em um olhar calculista. Antes do confronto mortal com a montanha, para maximizar suas chances, Euron decidiu investir todos os seus pontos em aprimoramento, reservando apenas os pontos de alma necessários para a cura. Um registro nítido dos acontecimentos de sua jornada surgiu em sua mente. Partindo da ensolarada Dorne, cruzando o mar de Dorne e viajando para o norte até Arrenhal. Embora tivesse apenas atravessado as vastas terras fluviais, a exploração lhe rendeu 3.420 pontos de exploração. Durante a jornada, sempre que descansava, Euron treinava combates com os guerreiros que o acompanhavam, acumulando 2.600 pontos de derrota dos homens derrotados. Ao chegar em Arrenhal, o conflito com os bravos companheiros, os notórios Momer Sangrentos, e sua subsequente aniquilação renderam 6.950 pontos de massacre. Mas o ganho mais substancial veio do próprio torneio. Através do combate individual, do combate corpo a corpo de 7 lados e da justa, ele acumulou a impressionante marca de 7.980 pontos de derrota e massacre. No total, ele havia acumulado 20.950 pontos. Somando os míseros 80 pontos que lhe restavam, seu total atual era impressionante, 21.030 pontos. Euron não hesitou. Ele investiu esse oceano de pontos em aprimorar e desenvolver suas habilidades. Força técnica e até mesmo os poderes sobrenaturais de sua alma avançaram rumo a reinos desconhecidos. Rokushiki, Soru, Barbear. Do nível 2 para nível 3. Custo, 1000 pontos. Efeito, imagem residual Soru. Ao usar a habilidade, uma imagem residual permanece no local anterior. Pode ser usada uma vez por dia. Do nível 3 para nível 4. Custo, 2000 pontos. Pode ser usado 2 vezes por dia. Do nível 4 para nível 5. Custo, 2000 pontos. Efeito, Sonic Soru. Gera ondas infrassônicas enquanto se move, perturbando o equilíbrio e a percepção do inimigo, causando tontura e zumbido. Pode ser usado uma vez por dia. Do nível 5 para nível 6, custo, 2000 pontos. Pode ser usado 3 vezes ao dia. Do nível 6 para nível 7, custo, 2000 pontos. Efeito, Nirvana Soru. Queima energia da alma para trocar por 3 teletransportes, cada um com duração de 1 segundo e alcance de até 3 metros. Pode ser usado uma vez por dia. Rokushiki, Jeppo, Gonvalk.
Do nível 1 para nível 2, custo, 2.000 pontos. Utilizável 2 vezes por dia. Do nível 2 para nível 3, custo, 2.000 pontos. Efeito, gravidade Gepo. Ajuste a gravidade pessoal enquanto se move para alcançar planagem em altitude ultrabaixa, velocidade mais rápida perto do solo, escalada relâmpago, movimento ao longo de paredes, tetos ou descida rápida. É corte matador de dragões. Do nível 1 para nível 2, custo, 2.000 pontos. Força mais 1. Do nível 2 para nível 3, custo, 2.000 pontos. Efeito, cortador de ferro. Sua lâmina pode cortar armaduras de ferro. Usável uma vez por dia. Arroku Shiki, Hankyaku, chute da tempestade. Do nível 1 para nível 2, custo, 1.000 pontos. Força das pernas aumentada. Do nível 2 para nível 3, custo, 1.000 pontos. Efeito, Hankyaku repulsão. Os golpes têm chance de arremessar os inimigos para longe. A chance aumenta consideravelmente ao atacar pelas costas ou contra inimigos indefesos. Pode ser usado uma vez por dia. Do nível 3 para nível 4, custo, 2.000 pontos. Velocidade do chute aumentada. No total, ele gastou 21.000 pontos, restando apenas uma fração de 30 pontos. Mas sua força havia crescido exponencialmente. Quanto aos pontos de alma, ele tinha 11.400. Contando os 1.400 pontos gastos durante a justa, ele acumulou um total de 12.800 pontos de alma somente neste torneio. Números chocantes. De fato, assassinato e incêndio criminoso eram os caminhos de ouro para o poder. Mas fazia sentido. Nas 7 partidas preliminares do combate corpo a corpo de 7 lados, pelo menos 200 homens morreram por partida. Isso representava 1.400 vidas extintas ali. Somando os 200 dos companheiros valentes e quase 100 do combate individual, o número de mortos ultrapassava 1.700. Com aproximadamente 8 pontos de alma por pessoa, isso daria cerca de 13.600 pontos. Certamente havia muitas almas que ele não havia absorvido, ou o número seria ainda maior. Dos 12.800 pontos, ele injetou 10.000 diretamente em Zeus. Thor, o amigo da nuvem de tempestade, instantaneamente inchou até o tamanho de uma bola de basquete, uma massa escura e sinistra crepitando com raios azuis. Estava finalmente pronto para o combate. Essas habilidades especiais deram a Euron a confiança necessária para matar o Montanha em um duelo. Além disso, com o espantalho substituto adormecido em seu inventário, ele se sentia invencível. Satisfeito com suas estatísticas, Euron verificou seu painel de status. O potencial para crescimento futuro era ilimitado. Sistema do Rei Pirata. Apresentador, Euron Greyjoy. Sincronizando as leis mundiais. Adaptando-se ao plano de baixa magia. Carregamento concluído. A cada X pontos consumidos, você ganha pontos de atributo gratuitos. Limiares. 14.000, próximo 16.000, próximo 18.000, próximo 20.000, próximo 22.000. Pontos de atributo livres restantes. 14. Pontos restantes. 30. Progresso para o próximo ponto, 12.000 de 14.000. Atributos, base 10. Força, 15. Agilidade, 18. Resistência, 17. Espírito, 17. Comando, 12. Carisma, 18. Sorte, C varia de F a atributo especial, altamente variável. Linhagem do Rei Cinzento. Extensão da percepção oceânica. A consciência se espalha como uma água viva pela água. Percebe correntes, movimentos de peixes e grandes criaturas, focas, tubarões, sem usar a visão. Consegue ler a fúria e o ritmo das ondas durante tempestades. 2. Autoridade sobre as feras. Grandes criaturas marinhas instintivamente sentem admiração ou curiosidade em vez de agressão. Podem comandar bestas marinhas lendárias. 3. Corpo abissal. Força e resistência significativamente aumentadas na água. A velocidade de natação rivaliza com a dos golfinhos mais rápidos. Resiste à pressão e ao frio, permitindo mergulhos profundos enquanto mantém a temperatura corporal. 4. Majestade da linhagem. Os nascidos do ferro que veneram o deus afogado sentem um temor e uma obediência instintivos. 5. Desconhecido. 6. Desconhecido. Talentos, arqueólogo, respiração de homem-peixe. Habilidade, fruta da alma modificada, sem fraqueza à água do mar. Roubo de alma. 2. Criar omis, animação de elementos, objetos. 3. Autocura, aprimoramento por meio de infusão de alma. 4. A ser desenvolvido. Habilidades especiais, aqui do Conquistador, nível 3. Habilidades para a vida, navegação básica, construção naval básica, meteorologia básica, culinária básica. Itens especiais, Vivre Card, Subcard X1, Poneglyph Rub Bin X1, Booster Call, Dendem Mushi dourado e prateado. Monte, Faru. Habilidades de combate. Arte em papel, Kamié, nível 10. Barbear, Soru, nível 7. Corpo de Ferro, Tekai, nível 7. Monvalk, Gepo, nível 3. Chute Tempestuoso, Hankyaku, nível 4. Pistola de Dedo, Shigan, nível 1. Estilo de Lâmina Dupla, nível 10. Riacho Umin, Analta Sancho, Yazu Jiri, nível 1. Corte Matador de Dragões, nível 3. Odem Estilo de Duas Espadas, nível 3. Karatê Homem-Peixe, nível 3. Teste Duriki, nível 1. Vincular, nível 1. Cabeça de Broca de Shinjao, nível 1. Chute Skywalk, nível 1. Armas, Meito Oto e Kogarashi. Inventário.
Pó de dança, pedra do mar, carne de rei do mar, sopa de hormônios, pose eterna, sapatos de polvo, Adam Wood, a Bíblia, mostrador de tom, neve rosa sakura romântica, animais de estimação, rei do mar, gato do mar, tubarão serra de escamas de aço. Mesmo com suas habilidades mágicas, Euron estava confiante de que poderia matar a montanha. Mas, para ter certeza absoluta, decidiu usar seus pontos de atributo livres. Seu atributo mais fraco era força. Com 14 pontos restantes, ele distribuiu 10 para força e 4 para agilidade. O processo foi mais doloroso do que ele imaginava. A cada ponto adicionado, ele sentia seu corpo sendo dilacerado e costurado novamente pela força crescente. Quando tudo terminou, ele estava coberto por uma camada de impurezas negras e pegajosas, misturadas com sangue. Mas ele sentiu. Estava muito mais forte do que antes. Ele sentia que podia enfrentar duas versões de si mesmo do passado ao mesmo tempo. Capítulo 192. O julgamento da justiça, a morte da montanha. A tensão da final era como a corda de um arco esticada até o limite. Nesse momento sufocante, Tyrion Lannister encontrou Euron silenciosamente. Tyrion fez um esforço para ficar na ponta dos pés, puxando Euron para um canto relativamente tranquilo. Sua voz era baixa, urgente e séria. Escute, sussurrou o duende, com um brilho complexo em seus olhos de cores diferentes. A montanha. Seu tornozelo esquerdo ficou gravemente ferido quando ele caiu do cavalo durante a última justa. Ainda está inchado e dolorido. Nunca sarou completamente. Essa é a sua fraqueza fatal. Tyrion revelou o segredo rapidamente, com uma expressão de puro desgosto no rosto. Eu o odeio. Sua crueldade me dá nojo. Mesmo sendo a arma mais capaz e perversa do meu pai, não consigo sentir um pingo de simpatia por ele. Seu olhar voltou-se para Euron, repleto de genuína preocupação. Mas eu gosto de você, Euron. Considero você um verdadeiro amigo. Ainda quero navegar pelos mares com você um dia para ver as terras sombrias. Você não deve morrer pelas mãos dele. Euron sorriu e deu um tapinha na cabeça de Tyrion. O anão revirou os olhos, mas se retirou silenciosamente. Os parentes e amigos de Euron se aproximaram um a um para oferecer suas últimas palavras. Seu pai, seu irmão mais velho Balon, e seu irmão mais novo se reuniram ao seu redor. Seus conselhos foram realistas e frios. Lembre-se, Euron, esta não é a hora para orgulho. Se você puder vencer, lute com tudo o que tiver. Se não for possível, renda-se imediatamente e recue. Preservar-se é muito mais importante do que bravatas sem sentido. Essa era a simples sabedoria que os homens de ferro haviam colhido de uma existência árdua. Ashara Dany apertou o braço dele com força, os olhos violetas cheios de preocupação evidente. Ela não conseguia oferecer conselhos táticos como uma guerreira. Milhares de palavras se dissolveram em um apelo simples e direto. Por favor, tenha cuidado. Sua voz falhou, a profundidade do seu medo não expressa em palavras, mas compreendida. Arthur Dany olhou para Euron com um sorriso perspicaz, claramente confiante em seu futuro cunhado. Contudo, ofereceu-lhe um lembrete constante, fruto de centenas de batalhas. Não deixe que a raiva o domine. Não se precipite em busca do sucesso. Você conhece a fraqueza dele. Seja paciente. Esgote-o, atormente-o. A resistência e a paciência dele se esgotarão mais rápido que as suas. A víbora vermelha, Oberyn Martell, encostou-se na grade das arquibancadas, com um sorriso frio e fino nos lábios. Sua voz não era alta, mas chegou claramente aos ouvidos de Euron, concisa e letal. Mate o cachorro. Não muito longe dali, a princesa Arianne Martell e a princesa Elia Targaryen estavam lado a lado. Elas disseram pouco, mas a preocupação em seus olhos semelhantes dizia tudo. Mais do que a glória do campeonato, elas desejavam que Euron saísse da arena vivo. Nas arquibancadas, Brienne de Tarth estava ao lado de seu pai, Lord Selwyn. A garota, geralmente tímida, reuniu coragem e gritou palavras de incentivo para Euron junto com a multidão, seus olhos o seguindo com apoio e esperança evidentes. Entre os muitos olhares atentos estavam rostos familiares, Bronn, Venda, a Corça Branca e Touros de Myr, todos derrotados por Euron. Eles assistiam com a respiração suspensa e emoções complexas. Embora tivessem perdido para ele, esperavam sinceramente por sua vitória. Isso não foi por amizade, para poupar suas vidas, mas por uma consideração prática. Se Euron se tornasse o campeão, eles poderiam dizer a qualquer pessoa no futuro: eu só perdi para o campeão do torneio e sobrevivi. Não há vergonha nenhuma em perder para o campeão, disse Bronn, sorrindo de braços cruzados, expressando o pensamento que ambos compartilhavam. Sobreviver e explicar a derrota com dignidade era um luxo raro nestes tempos caóticos. Além disso, aceito minha derrota de todo o coração. Se ele não tivesse se contido, eu já estaria morto. Euron entrou na arena com passos firmes. Seu olhar gélido penetrou Gregor Clegane como uma lâmina afiada. O ar entre eles pareceu se solidificar, carregado de uma silenciosa intenção assassina. Um toque de trompa, como o rugido de uma fera de aço, rasgou o ruído sobre a Arrinhal, anunciando o início da luta mortal. Euron e a montanha estavam frente a frente. Euron estendeu lentamente seus sabres cruzados. A montanha ergueu pesadamente sua terrível espada longa na horizontal. Suas armas se tocaram levemente no ar, um tilintar metálico nítido e fugaz, antes que cada um desse 3 passos para trás, abrindo a distância para o duelo. Naquele instante de contato, um brilho tênue reluziu nos olhos de Euron. Etesh Durikine V1 ativou-se silenciosamente. Os atributos aterrorizantes da montanha gravaram-se em sua consciência como inscrições frias. Gregor Clegane, a montanha, força, 42. Agilidade, 11.
Resistência 46. Espírito 6. Comando 5. Carisma 5. Uma fortaleza aterradora de força e resistência extremas. 46 de resistência era assustadoramente alto. Diziam que a montanha não tinha agilidade, mas isso era apenas relativo ao seu porte enorme, de quase 2,5 metros de altura. Uma agilidade de 11 era, na verdade, comparável à de um soldado rigorosamente treinado, algo que não deveria ser subestimado. A montanha soltou um rugido bestial. Sua enorme espada de 2 mãos brandiu-se com força suficiente para partir montanhas ao meio. O vento que emanava da lâmina assobiava, criando uma rajada sufocante que ameaçava reduzir tudo à sua frente a pó. Euron movia-se como um fantasma, leve e ágil. Seu jogo de pés era rápido, sua forma evasiva, sempre escapando calmamente dos golpes letais por um triz. A força é inútil se não consegue atingir o inimigo, ela apenas desperdiça energia. A montanha urrou repetidamente, tentando usar seu corpo enorme e ataques descontrolados para encurralar Euron contra a parede da arena, limitando seu espaço de esquiva. Mas assim que desferiu um golpe horizontal com toda a sua força e sua antiga energia esgotada e a nova ainda por surgir, um brilho gélido surgiu nos olhos de Euron. Ele se abaixou e correu, passando perigosamente pela brecha sob o braço da espada da montanha. Suas 2 lâminas se cruzaram e cortaram, deixando 2 sulcos profundos e sangrentos nas costelas direitas de montanha. A montanha rugiu de dor e se virou furiosamente, mas seu tamanho colossal a tornava lenta. Euron não perdeu a chance. Ele se abaixou parcialmente e atacou novamente com violência, uma lâmina cortando com força a panturrilha esquerda da montanha, a outra abrindo um corte profundo em suas costas. O sangue jorrou instantaneamente, tingindo a areia de vermelho. A montanha uivou numa mistura de dor e fúria, mas Euron já havia recuado, suas lâminas apontadas para o chão, gotas carmesim escorrendo das bordas. Uma fera ferida é perigosa. Um cão raivoso provocado é ainda pior. O sangue que jorrava dos ferimentos de Gregor Clegane parecia inflamar seu frenesi. Ele soltava rugidos incoerentes, brandindo sua espada longa descontroladamente, sem forma ou razão, tentando esmagar o escorregadio Kraken, até reduzi-lo a uma pasta de carne com força absoluta. Contudo, por mais que a montanha rugisse e se esforçasse, não conseguia alcançar a sombra esquiva de Euron. A frustração obrigou Montanha a mudar de tática. Ele parou de perseguir cegamente e começou a se mover lateralmente como um caranguejo gigante. Utilizando seu porte físico imponente e alcance incrível, ele foi reduzindo gradualmente o espaço de esquiva de Euron, tentando encurralá-lo ou jogá-lo para fora da área de combate. O rosto de Euron estava sereno como a água. Ele recuou passo a passo, calculando a distância com precisão, até que seu calcanhar sentiu claramente a linha grossa desenhada na areia, o limite. Não lhe restava para onde recuar. Diante dessa situação desesperadora, Euron simplesmente deu de ombros com desdém. Num instante, a essência flamejante do fogo chamada Apolo saltou de seu ombro novamente. Como se estivesse viva, envolveu seus sabres gêmeos, transformando-os em lâminas de chamas rugindo. No momento em que Montanha reunia todas as suas forças para um golpe fatal que esmagaria tudo, a figura de Euron desapareceu embaçada. Rokushiki, Soru, barbear. Ele desapareceu do lugar como num passe de mágica, deixando apenas uma leve brisa quente. No segundo seguinte, reapareceu como um fantasma bem em frente à montanha. Suas lâminas flamejantes cortaram em forma de X as bordas incandescentes rasgando a armadura de couro no peito da montanha, deixando 2 feridas carbonizadas em forma de cruz em seus peitorais musculosos. O ataque imparável da montanha estava apenas pela metade quando seu alvo desapareceu. Antes que pudesse conter sua força, Euron usou a velocidade extrema de Soru para surgir em seu ponto cego à esquerda. Telhando, telhando, telhando. Num piscar de olhos, as lâminas em chamas cortaram 3 vezes com uma velocidade que o olho no mal conseguia acompanhar. Cada corte penetrava fundo no braço grosso e no flanco da montanha. O fogo sibilava enquanto queimava a carne, infligindo a dupla agonia do corte físico e do calor abrasador. O fogo do fruto da alma consumiu a própria alma. O triplo golpe tempestuoso de Euron tinha um propósito. Os cortes no peito e nas costelas serviam principalmente para ajustar sua postura durante movimentos em alta velocidade, profundos o suficiente para sangrar, mas não fatais. O terceiro corte, direcionado à omoplata, era seu verdadeiro golpe de força total. Seu plano era decepar todo o braço esquerdo da montanha usando o fio das lâminas de fogo e a velocidade de Soru. Mas quando a lâmina afiada rasgou o couro e o músculo para atingir com força a escápula, encontrou uma resistência terrível, como se estivesse atingindo ferro maciço. Os ossos da montanha eram inimaginavelmente duros. Depois de atravessar a armadura e a carne, a lâmina ficou presa firmemente pelo osso anormalmente grosso. Argue! A montanha rugiu de dor e fúria, a agonia desencadeando sua selvageria. Ignorando a lâmina ainda cravada em seu ombro, ele usou sua força bruta monstruosa para girar violentamente. A espada rasgou o ar, golpeando horizontalmente a cintura de Euron. Mas Euron, vendo a amputação falhar, não hesitou. Recuou decisivamente, saltando para trás levemente como um fantasma, aterrissando precisamente no limite do alcance da espada. O golpe fatal da montanha não cortou nada além do ar à sua frente. Gregor agora era uma besta primordial completamente enfurecida. Ele atacou novamente sem se importar com as consequências, brandindo sua espada freneticamente.
Seus ataques careciam de forma, mas eram repletos de um poder devastador. Euron percebeu atentamente que, devido à cauterização pelas chamas em alta temperatura, os 3 ferimentos que ele havia infligido foram instantaneamente carbonizados e selados. Eles não estavam sangrando muito. Enquanto a montanha rugia e se aproximava, uma luz fria brilhou nos olhos de Euron. O fogo nas pontas de sua lâmina irrompeu subitamente como um dragão rugindo, mordendo direto o rosto da montanha. As chamas envolveram instantaneamente sua cabeça. Barba, cabelo e sobrancelhas pegaram fogo imediatamente. A pele crepitava sob o calor intenso, e o ar se encheu com o cheiro de carne queimada. Ai! O montanha uivou em agonia, instintivamente libertando uma de suas mãos enormes para golpear freneticamente o fogo em seu rosto. Euron pretendia se aproximar para o golpe final, mas a outra mão do montanha, ainda segurando a espada, começou a varrer e cortar descontroladamente com instinto bestial. A lâmina maciça criou um perigoso turbilhão de morte ao seu redor, tornando a aproximação impossível. Ao ver isso, Euron simplesmente parou. Ficou parado calmamente, observando a cena horrível do rosto da montanha em chamas como se estivesse admirando uma obra-prima. Simultaneamente, Euron ativou silenciosamente outro poder, Fruta da Alma, Zeus, Thor. Uma massa de energia azul, crepitando com minúsculos raios, envolveu rapidamente suas lâminas duplas, substituindo o fogo extinto. Instantaneamente, suas armas fascaram com uma luz elétrica de tirar o fôlego. O poder do trovão estava pronto. Quando a montanha finalmente extinguiu as chamas com sua palma gigante, a visão revelada foi horrível. Seu rosto inteiro era uma massa sangrenta e carbonizada. Pele, músculos e até partes dos ossos haviam derretido e se fundido em um horror retorcido, negro e viscoso. Era repugnante. Euron não tinha pressa. Como caçador mais paciente, começou a circular a montanha, cujos movimentos eram lentos devido à dor e à visão turva. Ele não buscava mais um golpe fatal. Em vez disso, brandia suas lâminas levemente, corte após corte, fatiando lentamente. Cada vez que as lâminas, imbuídas com o poder de Zeus, roçavam o corpo da montanha, elas infligiam não apenas a dor de um corte, mas também um violento choque elétrico que percorria todo o seu corpo, fazendo com que sua estrutura maciça se contraísse e tivesse espasmos incontroláveis. Mais cortantes que a lâmina ou relâmpago eram as palavras de Euron, frias como ferro. A cada ferida que infligia, ele narrava lentamente um crime. Ouvi dizer que seu irmão, Sandor Clegane, apenas brincou com um brinquedo que você descartou. Corte. Um relâmpago brilhou, e você pressionou o rosto dele contra uma braseira queimando metade do rosto dele. Outro corte. A montanha estremeceu violentamente. Agora que você sentiu o gosto de queimar o próprio rosto, acha isso engraçado? Ouvi dizer que, para herdar o título e as terras de seu pai mais cedo, você tirou a vida dele com as próprias mãos. Ouvi dizer que só porque sua irmãzinha não parava de chorar, você a estrangulou até a morte. Ouvi dizer que nenhuma de suas 2 esposas conseguiu escapar de suas mãos brutais. Ambas foram torturadas até a morte por você. Ouvi dizer que em seu castelo sombrio, a vida dos servos vale mais que a grama. Até mesmo derramar uma gota de vinho em você é motivo suficiente para assassinato. Cada frase era acompanhada de um corte. Era um julgamento sangrento, esculpindo os pecados mais graves da montanha em sua carne, um por um. Euron chegou a sentir uma espécie de admiração distorcida pela vitalidade desumana da montanha. Após mais de 20 cortes, profundos o suficiente para expor o osso, um homem comum teria morrido de hemorragia ou se rendido em agonia. Mas esse monstro continuou de pé. Não desmaiou por causa da perda de sangue, nem demonstrou qualquer sinal de que iria ceder. Bom, Euron pensou friamente. Se a montanha realmente se rendesse agora, sob os olhares da multidão e limitado pelas regras, eu não poderia fazer nada contra ele. A montanha resistiu não por bravura, mas porque seu instinto bestial de combate lhe dizia algo. A cada corte que recebia, o poder agonizante dos relâmpagos nas lâminas enfraquecia. Aquela energia aterradora que paralisava seus nervos e esmagava sua vontade estava se dissipando rapidamente. Finalmente, a luz azul de tirar o fôlego nas lâminas de Euron se extinguiu por completo. O poder estrondoso do trovão se esgotou. Euron permaneceu inexpressivo. Montanha, você admite seus crimes? E daí se eu fizesse todos eles? A montanha ergueu seu rosto arruinado e horrendo, soltando um rugido rouco e cheio de ódio do fundo da garganta. Agora, eu vou matar você, esmagar você até virar pasta. Vamos ver o que você tem a dizer depois. Euron respondeu apenas com um sorriso gélido. O quê? Acha que só porque o raio sumiu, eu não posso cortar essa sua pilha de carne podre? Durante essa breve troca de palavras, Euron ativou silenciosamente a habilidade de autorreparação da Fruta da Alma, consumindo pontos de alma acumulados para restaurar instantaneamente sua resistência, espírito e estado físico à perfeição. A montanha lançou subitamente um contra-ataque. Seus passos ainda pareciam pesados e lentos, exatamente como antes. Sua espada longa brandiu-se, um movimento idêntico aos seus ataques pesados e previsíveis anteriores. Euron fez exatamente como antes, saltando para trás com calma para se esquivar. No entanto, no momento em que Euron estava no ar, sem nenhuma alavanca para se mover, a montanha soltou um rugido ensurdecedor. Seu corpo, tão maciço quanto uma colina, explodiu com uma velocidade aterradora, completamente desproporcional ao seu tamanho. Ele avançou sua velocidade dobrando repentinamente. Essa era a armadilha fatal que ele vinha escondendo o tempo todo, com a intenção de despedaçar Euron no ar. Ah! Inúmeros gritos de terror ecoaram da multidão.
Todos pensavam que Euron estava condenado. Naquele instante, os olhos de Euron não demonstraram pânico. Rokushiki, Gepo, Gonvalk. Seus pés pareciam subir uma escada invisível de ar. De uma posição impossível, ele exerceu força. Em vez de cair, saltou mais alto e mais longe, passando raspando a cabeça da montanha, transformando o golpe mortal do monstro em um soco inútil no vazio. Gepo, gravidade. Ao saltar por cima da cabeça da montanha, Euron acelerou a descida, desferindo um golpe poderoso nas costas da montanha. A lâmina cortou até a espinha dorsal. Rokushiki, Hankyaku, chute tempestuoso nível 3 repulsão. No instante em que tocou o chão, ele chutou a montanha na região lombar. O gigante, ainda impulsionado para frente e incapaz de reagir, foi lançado ao ar pelo chute. A figura de Euron tornou-se indistinta novamente no instante em que seus pés tocaram o chão. Rokushiki, Soru, barbear, nível 5, Sonic Soru. Movendo-se mais rápido do que a visão pode acompanhar, ele surgiu repentinamente atrás da montanha. O estrondo sônico causou instantaneamente tontura e zumbido no ouvido do gigante. Os joelhos da montanha cederam ligeiramente. Euron saltou bem acima dele, erguendo suas espadas duplas, carregando todo o peso de sua descida e sua absoluta intenção assassina, ele desferiu um golpe em forma de X, naquele pescoço grosso e semelhante a um pilar. É corte matador de dragões. A luz da lâmina brilhou como um relâmpago frio. Nível 3, cortador de ferro. Poder suficiente para cortar aço. O corpo colossal da montanha manteve sua inércia cambaleante, dando outro passo vacilante. Mas sua cabeça horrenda já havia se separado do pescoço, descrevendo um arco pesado no ar. A expressão de choque e fúria sequer havia desaparecido de seu rosto. Um segundo depois, sangue quente jorrou como uma represa rompida do toco liso do pescoço, lançando metros para o ar e espalhando uma névoa carmesim horripilante sob o sol. O corpo gigantesco e sem cabeça permaneceu rígido por mais um instante antes de desabar como uma montanha desmoronando. Baque. A montanha. Morta. A montanha estava morta? A montanha estava morta. Após o choque inicial, o êxtase invadiu a arena como um tsunami. Euron havia vencido. Ele era o campeão indiscutível. Balon Greyjoy foi o primeiro a reagir. Soltou um rugido ensurdecedor, avançando para o campo como um verdadeiro kraken. Agarrou Euron pela cintura e o arremessou para o alto repetidas vezes, extravasando sua imensa excitação e orgulho. Euro, Ilhas de Ferro, campeão. A multidão nas arquibancadas foi à loucura. Gritavam o nome do vencedor até ficarem roucos, entoando o poder das Ilhas de Ferro. Todos que prenderam a respiração por Euron, que se preocuparam profundamente com ele, soltaram um longo e profundo suspiro, exalando todo o medo e a tensão acumulados. Os olhos de Ashara estavam vermelhos, lágrimas corriam livremente, misturadas com um alívio e uma alegria incomparáveis. Ela se virou e se jogou nos braços do irmão, Arthur Dayne, o corpo tremendo com a intensidade das emoções. Ariane Martell e a princesa Elia só agora perceberam que suas mãos, firmemente entrelaçadas, estavam cobertas de suor frio. Elas podiam sentir a tensão sufocante entre elas se dissipando. Brienne de Tarth, com a garganta já irritada de tanto gritar, ainda tentou animar a todos. Ser Gerald Gotover, o touro branco, deu de ombros. Parecia que não precisava anunciar o vencedor. Saiu silenciosamente do campo, deixando a cena da celebração para os mais jovens. Este duelo foi muito mais do que um choque de forças. Repleto de lampejos imprevisíveis de magia e julgamentos estrondosos como um castigo divino. Foi uma epopeia de poder extremo e habilidade transcendente contra o mal absoluto. Cada momento foi emocionante, cada diálogo tocou o coração. Seus altos e baixos foram suficientes para deixar até os bardos mais experientes sem palavras. A partir daquele momento, o nome Euron Greyjoy não representaria mais apenas os Homens de Ferro das Ilhas de Ferro. Ele se espalharia por todos os cantos dos 7 reinos como uma tempestade, cantado em todas as tavernas, discutido em todas as fogueiras. Profundamente gravado na história de Westeros, tornando-se uma lenda imortal cantada por gerações. Capítulo 193, a Batalha dos 7 Lados antes da batalha final. Verificação do estado do sistema? Após o combate mortal com a montanha, Euron avaliou as forças que lhe restavam. Rokushiki, Soru, raspar, resta um uso. Pode ativar o efeito de nível 7, Nirvana Soru. Rokushiki, Gepo, Monvalk, resta apenas um uso. Sem efeitos especiais disponíveis. Dragon Slain, Kuti e Hankyaku. Os efeitos especiais estão esgotados. A poeira do combate singular mal havia assentado, e os gritos de vitória ainda ecoavam pelas altas muralhas de Arrinhal, mas o verdadeiro carnaval ainda estava por começar. O cheiro metálico de sangue e o aroma almiscarado da adrenalina ainda pairavam densos no ar, e todos os olhares já se voltavam para a noite que se aprofundava. Esta noite, a grande final deste torneio, o combate em equipe de 7 lados, aconteceria conforme o planejado. Prometia ser uma batalha em uma escala muito maior, com táticas mais complexas e muito mais crueldade. Era o teste definitivo de coragem, trabalho em equipe e determinação. Ao cair da noite, as enormes tochas de Arrinhal foram acesas uma a uma, banhando os terrenos numa luz tão brilhante e impiedosa quanto o sol do meio-dia. Em meio a rugidos ensurdecedores começou a festa final.
O palco estava montado. Os guerreiros mais experientes e de elite de cada facção estavam reunidos. Estavam ali pela glória final e indiscutível da supremacia da equipe, prontos para mergulhar em um massacre brutal e caótico. As 7 equipes mais fortes que lutaram para chegar à final foram as Ilhas de Ferro, a Legião de Ferro das 7 Ilhas, o Vale, a Guarda do Falcão de Ferro, a Companhia Dourada, a Supremacia Dourada, Ponta da Tempestade, a Ira do Trovão, o Norte, a Legião de Inverno, o Norte, a Glória dos Deuses Antigos, Porto Real, o Exército da Justiça. Essa confusão não foi simplesmente uma disputa caótica. Muito antes do início oficial, alianças invisíveis já haviam sido forjadas nos bastidores. As 2 legiões do Norte haviam, sem dúvida alguma, formado um pacto inabalável. Tinham um entendimento tácito. Primeiro, unir-se para eliminar todas as equipes não nortistas e só então decidir o vencedor entre si. A Legião de Inverno era liderada pelos irmãos Brandon e Eddard Stark, com a força principal composta por membros da própria Casa Stark. A Glória dos Deuses Antigos era liderada em conjunto pela Casa Bolton de Forte do Pavor e pela Casa Umber de Último Lar. Essa equipe era composta por elites do Norte selecionadas por meio de um torneio público realizado no Norte, comandadas por Grande John Umber e Domeric Bolton. A aliança entre Ponta Tempestade e as Ilhas de Ferro nasceu do respeito mútuo entre Robert Baratheon e Euron Greyjoy. A Legião de Ferro havia sofrido uma mudança de liderança. Originalmente liderada por Euron e pelo irmão de Balon Baelor Blackteed, ou alguém semelhante, a formação mudou depois que Balon Greyjoy assistiu ao duelo de Euron. Como herdeiro das Ilhas de Ferro, Balon havia sido impedido de participar do primeiro combate corpo a corpo, mas agora com o sangue fervendo insistiu em lutar. A equipe passou a ser liderada por Balon e Euron. No entanto, o rei Corrin havia dado uma ordem estrita a Balon antes de entrarem em campo. Todas as decisões relativas a combate ou recuo deveriam seguir a liderança de Euron. A Ira do Trovão era liderada pessoalmente por Lorde Supremo Robert Baratheon. Ele era o único Grão-Lorde a liderar uma equipe por conta própria. Embora fosse duque por título, Robert era um guerreiro de coração. Ele conhecia o perigo, mas acreditava que morrer no campo de batalha era a maior honra de um homem. Se as equipes do Norte não tivessem se aliado, a primeira escolha de Robert teria sido Brandon e Ned, seus irmãos adotivos do Vale. Sua segunda escolha era Euron. Ele reconhecia genuinamente a força do Kraken. O Exército da Justiça de Porto Real era composto principalmente pela guarda da cidade, os Mantos Dourados, responsáveis por manter a ordem na capital. Eles eram liderados por 2 oficiais de alta patente, Janus Lyn e Adam Marbrand. Esses soldados da capital exibiam um palpável senso de superioridade. Olhavam para as equipes provinciais com o desdém que os citadinos costumam reservar para os caipiras. Sua arrogância era escancarada e extremamente irritante. Possuíam uma inexplicável confiança de que a guarda da cidade era a força de combate mais poderosa dos 7 reinos, capaz de vencer mesmo que fosse 1 contra 6. O Vale originalmente tinha a intenção de se aliar a Porto Real. No entanto, a humilhação pública da Casa Arryn pelo rei louco Aerys II e sua tentativa de semear a discórdia no Vale eram de conhecimento geral. Isso tornou qualquer forma de aliança impossível. Qualquer pessoa com olhos podia ver que assim que a trombeta soasse, o primeiro banho de sangue provavelmente irromperia entre o Vale e Porto Real. O líder da Legião do Vale era Sor Brynden Tully, o Peixe Negro. Homem de temperamento feroz, ele já desprezava os arrogantes mantos dourados com seus equipamentos brilhantes e narizes empinados. Agora, ele segurava o fogo, aguardando para lhes dar uma lição em aço e sangue. A Companhia Dourada era liderada por seu atual capitão-general, Harry Strickland. Ele era um cavaleiro exilado da Casa Strickland, frequentemente chamado de forma zombeteira de Harry sem lar. Seu bisavô havia perdido as terras da família por apoiar a rebelião de Daemon Blackfyre. Desde então, por 3 gerações, os Strickland nasceram em terras estrangeiras e foram criados dentro da Irmandade Mercenária da Companhia Dourada. Harry nunca havia pisado na terra de seus ancestrais, mas nutria um profundo e inabalável desejo de retornar a Westeros. Harry Strickland queria ir para casa. Ele esperava usar o grande torneio de Arrinhal para demonstrar o poder da Companhia Dourada, conquistar o favor de um rei e conduzir seus irmãos de volta a Westeros. Ele até mesmo ofereceu proativamente uma aliança a Porto Real. Ele jamais esperou ser rejeitado instantaneamente e com desprezo. Aos olhos do Rei Louco, não importava quem fosse o atual capitão-general. A Companhia Dourada era um ninho de traidores, rebeldes imperdoáveis. Fundada por Aegor Aço Amargo Rivers, um bastardo legitimado do rei Aegon IV, a Companhia Dourada havia permanecido firme ao lado de Daemon Blackfyre durante as rebeliões. Desde então eram inimigos jurados dos Targaryen no Trono de Ferro. Para Aerys II, ainda eram filhos de traidores, inimigos a serem expurgados. Aliar-se a traidores históricos? Impossível. O Rei Louco preferiria queimar toda a Companhia Dourada com fogo vivo para demonstrar a majestade inviolável da coroa e a vingança implacável da Casa Targaryen. Assim, quando a partida começou, Porto Real, o Vale e a Companhia Dourada não conseguiram firmar nenhum pacto. Eles entraram na perigosa arena como 3 forças independentes isoladas. A buzina soou. As 7 equipes tomaram suas posições. A atmosfera era sinistra, carregada da calmaria que precede uma tempestade de violência. Capítulo 194. A Batalha dos 7 Lados, tomando a coroa.
7 exércitos se posicionavam na vasta arena, cada um ocupando um canto, a tensão tão palpável que chegava a cortar a pele. Os Homens de Ferro e os Homens da Tempestade lutavam ombro a ombro. As duas legiões do norte estavam compactadas, sua confiança absoluta. A Companhia Dourada, o Vale e Porto Real estavam dispersos, observando-se uns aos outros com cautela e distância. Harry Strickland, o capitão-general da Companhia Dourada, foi o primeiro a quebrar o impasse. Sua voz era calma, pragmática e ecoou claramente pelo campo de batalha. Se vocês não querem ser os primeiros eliminados, uma aliança é a única escolha racional. Olhem para aqueles lords. Eles nunca nos verão como iguais. Mas precisamos de mais do que dignidade, precisamos da vitória. O líder do Vale, Sor Brinden, o Peixe Negro, Tully bufou. Algumas coisas são muito mais importantes do que vencer um torneio. Aliar-me a Porto Real? Jamais. Mas com vocês. Seu olhar penetrante percorreu as fileiras da Companhia Dourada. Isso talvez valha a pena considerar. Ao ouvir isso, Janus Slane, o comandante de Porto Real, soltou um resmungo. Aliança? Quem quer se aliar a traidores e caipiras, afinal? Ele se virou para o acampamento nortenho e gritou arrogantemente: Ei, nortenhos! Por que não unimos forças primeiro, nos livramos de toda essa escória e depois resolvemos a questão entre nós como deve ser? A proposta de Janus foi recebida com uma onda de risos. Brandon Stark do Norte, Euron Greyjoy das Ilhas de Ferro e Robert Baratheon de Ponta Tempestade trocaram olhares quase simultaneamente. A voz estrondosa de Robert ressoou primeiro, carregada de desprezo evidente. Que tal darmos as mãos e expulsarmos esses mantos dourados primeiro? Só de olhar para eles já me dá coceira nas mãos. Além disso, ele deu um sorriso malicioso. Parecem fáceis de quebrar. Euron assentiu com um sorriso frio e desdenhoso. Concordo. São uma aberração. Brandon Stark resumiu tudo de forma simples. Feito. Blackfish e Harry Strickland trocaram um olhar e gritaram em uníssono. Concordo. Num piscar de olhos, a situação no campo de batalha ficou cristalina. O Exército da Justiça de Porto Real, arrogante momentos antes, tornou-se instantaneamente alvo de um cerco tácito e unificado por parte de todas as outras facções. O que vocês estão esperando? Gritou alguém. Matem. A batalha irrompeu. Os mantos dourados foram imediatamente lançados em um caldeirão fervente, atacados por todos os lados. Espadas, machados e lanças choveram como uma tempestade. Eles nem tiveram tempo de formar uma linha defensiva. Em apenas algumas dezenas de instantes, a outrora orgulhosa guarda da cidade foi dizimada, deixando metade de seus membros mortos no chão. Os sobreviventes, com o espírito de luta destruído, arrastaram seus corpos feridos e fugiram em pânico para o outro lado da linha lateral, provocando uma mistura de vaias e suspiros das arquibancadas. Se não estivessem tão perto da linha desde o início, nenhum deles teria saído ileso. Do alto do camarote real, o rei Aerys II assistiu ao seu exército da justiça ruir sob o ataque conjunto dos lords. Seus olhos se encheram instantaneamente de uma fúria injetada de sangue. Seu rosto escureceu como uma tempestade, adquirindo uma cor púrpura aterradora e doentia. Seus dedos ressequidos agarravam-se aos braços do trono, seu corpo tremendo de extrema fúria. Ele murmurava incessantemente sua voz baixa e rouca: rebeldes. Rebeldes. Todos eles são rebeldes. Queimem todos eles. Os nobres cavaleiros e escudeiros ao seu redor conheciam bem a loucura do rei. Desviavam o olhar ou fingiam se concentrar na partida, nenhum ousando concordar ou sequer encarar seus olhos insanos. Afinal, este era um torneio regido por antigas tradições. Vitória e derrota eram comuns. Onde estava a rebelião? Os murmúrios do rei não passavam de mais um acesso de loucura descontrolada. Com a queda de Porto Real, as 6 equipes restantes se estabilizaram em um novo equilíbrio. O Vale e a Companhia Dourada rapidamente se uniram em uma coalizão. A Aliança Ilhas de Ferro Ponta Tempestade e as 2 legiões do norte mantiveram suas posições. Um tenso impasse entre as 3 facções se formou. Uma briga de 3 lados. Que divertido, muito divertido. Robert Baratheon não sentiu medo. Pelo contrário, sua sede de batalha aumentou. Ao ver sangue, rugiu como um touro selvagem, abandonando toda a coordenação estratégica para investir sozinho contra a coalizão Vale Companhia Dourada, brandindo seu martelo de guerra. Ao ver essa manobra imprudente, Euron rosnou: que idiota! Seu plano de ataque coordenado foi instantaneamente arruinado. Em nítido contraste com a carga impetuosa de Robert, as legiões do norte permaneceram tão imóveis quanto montanhas. Brandon e Ned trocaram um olhar sereno, optando por manter suas posições e aguardar o momento perfeito para intervir. Euron imediatamente deu ordens à sua equipe: sigam-no. Somos uma só unidade. Se Ponta Tempestade cair, seremos os próximos a ficar isolados. Balon Greyjoy exibiu um sorriso sedento de sangue. Não importava quem enfrentasse ou quem vencesse, contanto que seu machado estivesse saciado. Matem, rugiu, liderando a investida dos Homens de Ferro. Euron avançou rapidamente, cercando Robert, que estava causando estragos nas linhas inimigas. O Senhor de Ponta Tempestade lutava como um deus da guerra, seu martelo esmagando tudo em seu caminho. Euron aproveitou o momento para gritar com ele: lutar e recuar. O norte está observando o espetáculo, esperando para aproveitar as sobras. Precisamos arrastá-los para a luta. Robert não era um homem sem inteligência. Ele compreendeu tudo instantaneamente. Abrindo caminho entre os inimigos, ele bradou por cima do fragor da batalha: vocês ouviram isso? O norte está nos observando sangrar. Companhia Dourada. Vale.
Duas opções: virem-se e nos ajudem a matar esses observadores primeiro. Ou, ele apontou seu martelo para a coalizão à sua frente. Acabamos com vocês agora mesmo, e depois vamos lidar com eles. Os guerreiros das Ilhas de Ferro e Ponta Tempestade iniciaram uma retirada estratégica, dividindo-se em flancos como a Maré que Réqua, abrindo um caminho central e expondo a coalizão Vale Companhia Dourada diretamente às legiões do norte que aguardavam. O Blackfish percebeu a artimanha imediatamente e praguejou: malditos sejam esses loucos. O semblante de Harry Strickland era sombrio, mas ele avaliou as opções rapidamente. Melhor uma briga caótica do que deixar o norte se acomodar e colher a vitória. A Aliança do Norte, que esperava para atacar os vitoriosos exaustos, agora enfrentava um cenário sombrio. Sua estratégia de paciência havia sido destruída. A situação no campo de batalha se inverteu instantaneamente. As legiões do Norte, que pretendiam apenas observar, viram-se subitamente encurraladas entre a Aliança Ilhas de Ferro Ponta Tempestade e a coalizão Vale Companhia Dourada. Diante disso, Domeric Bolton, do Forte do Pavor, gritou calmamente: todas as unidades recuem. Fechem a formação. Deixem que se choquem umas contra as outras também. Os disciplinados soldados do norte se contraíram para dentro, transformando seu arco defensivo em uma formação em cunha profunda e resiliente. A tática funcionou. Os flancos da coalizão Vale Companhia Dourada, em investida, inevitavelmente colidiram com a Aliança Ilhas de Ferro Ponta Tempestade, que os perseguia. O centro do campo se transformou em um moedor de carne. As três forças, a Cunha do Norte, a coalizão Vale Companhia Dourada e a Aliança Ilhas de Ferro Ponta Tempestade, ficaram irremediavelmente enredadas. Um verdadeiro e caótico conflito triplo irrompeu. Euron manteve uma calma incomum em meio ao caos. Ao contrário de Balon, que se perdeu na emoção da carnificina, Euron se movia como um bombeiro à beira do combate, observando todo o tabuleiro, pronto para preencher lacunas ou reforçar pontos críticos. Embora os Homens de Ferro mantivessem seu pacto com Ponta Tempestade, atacavam todos os outros indiscriminadamente. Assim que Robert, o louco Baratheon, quebrou o esquema tático, um frenesi pareceu tomar conta da arena. Cada vez mais guerreiros sucumbiram à sede de sangue, esquecendo-se da defesa, esquecendo-se da retirada. Esqueceram-se de que aquilo era um torneio, ainda que perigoso, e lutaram como se fosse uma batalha pela sobrevivência. Nesse caos ensurdecedor, Euron se movia como um fantasma frio e preciso. Abandonando o ataque frontal de um guerreiro, ele se tornou um assassino. Os ensinamentos cruéis dos homens dolorosos o guiavam para aproveitar oportunidades fugazes e fatais. Seu primeiro alvo, o cérebro das forças do norte, Domeric Bolton. Euron se movia pelas brechas na luta como um fantasma. O combate intenso atraiu a atenção de todos, tornando-o aparentemente invisível. Ele se aproximou silenciosamente de seu alvo. Só quando a lâmina rasgou o ar, Domeric sentiu o frio fatal. Ele não conseguiu levantar a arma a tempo, instintivamente erguendo o braço esquerdo desarmado para se proteger. Corte! Um grito escapou da garganta de Domeric quando seu braço esquerdo foi decepado abaixo do cotovelo. Perto dali, Eddard Stark rugia de fúria, tentando interceptá-lo, mas o astuto agressor já havia atacado e recuado, desaparecendo na multidão caótica sem deixar rastro. Sangrando e em desespero, Domeric Bolton foi arrastado para fora da arena ensanguentada por guardas do norte desesperados. Euron não hesitou. Como um caçador nas sombras, encontrou seu próximo alvo, Harry Strickland, a alma e o pilar da Companhia Dourada. Ele estava fortemente protegido no centro de sua formação, quase sem precisar sujar sua espada. Euron ativou Arte em Papel Camié. Seu corpo pareceu perder todo o peso, contorcendo-se como uma distorção de luz. Com uma flexibilidade impossível, ele se esquivou da parede impenetrável de lâminas, chegando assustadoramente perto do comandante protegido. Com uma descida silenciosa da morte, uma luz fria brilhou. No segundo seguinte, a cabeça de Harry Strickland se separou de seus ombros. Euron desapareceu novamente na confusão como se nunca tivesse estado ali. A morte repentina do capitão-general devastou a Companhia Dourada. Eles estavam ali pelo sonho dele de voltar. Com a morte dele, a razão para lutar naquele matadouro evaporou. Os capitães sobreviventes sinalizaram a retirada. Os mercenários formaram uma formação defensiva compacta e recuaram em meio ao caos, abandonando o campo do torneio. Com Domeric mutilado, Brandon e Ned Stark foram forçados a dividir sua atenção, receosos de outro assassinato orquestrado por Euron. A retirada repentina da Companhia Dourada alterou a pressão instantaneamente. O Peixe Negro sentiu a ameaça dobrar. Ele ordenou que os guerreiros do vale se fechassem em formação defensiva. Euron, que já não se escondia, viu a oportunidade. Gritou aos seus aliados: fogo concentrado no vale. Esmague-nos agora. Robert Baratheon ouviu o chamado. Sem hesitar, rugiu e girou seu martelo de guerra como uma tempestade, investindo direto contra o Peixe Negro. A aliança entre as Ilhas de Ferro e Ponta Tempestade se adaptou instantaneamente, mantendo uma linha defensiva contra o norte enquanto concentrava todo o seu poder ofensivo no vale. Em desvantagem numérica de 2-1, e sem a Companhia Dourada, a linha do vale se desfez. Vendo que a derrota era inevitável, o Peixe Negro cerrou os dentes e proferiu uma ordem: recuar. O vale retirou-se. O campo de batalha ficou vazio, restando apenas dois lados, a aliança Ilhas de Ferro Ponta Tempestade contra as duas legiões do norte. Robert sacudiu o sangue do martelo, exibindo um sorriso com dentes brancos. Agora é simples. Vamos lá. Vamos resolver isso.
Parecia uma luta equilibrada de 2 contra 2, mas Euron sorriu com certeza. A vitória já era deles. Domeric Bolton havia partido, e sua legião, a glória dos deuses antigos, fora construída em torno da casa Bolton. Sem seu líder, o moral deles estava abalado. Euron podia vê-los hesitando entre lutar e fugir. Ataquem. Não lhes deem tempo para se reagruparem, ordenou Euron. As táticas agora eram secundárias. Uma carga descontrolada e em grande escala era a especialidade de Robert Baratheon e Balon Greyjoy. Ao comando, a torrente de aço avançou. Como era esperado, enquanto os Stark resistiram firmemente, a legião Bolton-Ber desmoronou sob a pressão. Eles se dispersaram e fugiram do círculo. Ao ver isso, Brandon Stark rangeu os dentes de fúria. Mas a batalha estava perdida. Cuspiu saliva ensanguentada e deu a ordem, recuar. Nós nos rendemos. A poeira baixou. A aliança observou os nórdicos partirem. Agora, a situação mudou novamente? Ilhas de Ferro contra a Ponta Tempestade. Os antigos aliados se separaram lentamente. Os guerreiros das Ilhas de Ferro se reuniram atrás de Euron. Os homens de Ponta Tempestade se aglomeraram em torno de Robert. Restavam 42 homens das Ilhas de Ferro contra 36 homens das Terras da Tempestade. Ambos os lados eram de elite, exaustos, mas com a adrenalina mil. Euron olhou para Robert e sorriu. Aqui estamos nós de novo. Robert deu uma gargalhada alta, um som que dissipou a tensão. Ha 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 ha. Você tem razão. Chega de conversa, vamos resolver isso aqui mesmo. Euron manteve suas lâminas calmas. Como? 1 contra 1? Ou uma briga em equipe? Robert ergueu uma sobrancelha. Você está me deixando escolher? A voz confiante de Euron ressoou. Qualquer que seja a sua escolha, a vantagem é minha. 1 contra 1. Sou campeão de combate individual. Matar você é fácil. Briga em equipe? Temos mais homens e menos feridos. A coroa pertence às Ilhas de Ferro. Ro, ro, ro. Os homens de ferro atrás dele comemoraram freneticamente, batendo suas armas. Robert ergueu seu martelo assustador bem alto. Campeão de combate individual? Acha que uma coroa te torna invencível? Ridículo. Seus olhos ardiam em chamas. Matou um bruto sem técnica nenhuma e se acham melhor. Já se esqueceu de Arthur Dayne? Barristan Selmy? Ele bateu com o martelo no chão. E eu? Robert Baratheon. Ele se virou para seus homens. Irmãos, vou ensinar a ele agora mesmo quem é o verdadeiro mais forte dos 7 reinos. Entenderam? É isso aí. Rugiram os habitantes das Terras da Tempestade. O que eles não sabiam era que Euron já havia usado sua Akuma no Mi da alma para restaurar completamente sua energia e curar seus ferimentos leves. Ele estava de volta ao seu auge. Robert, embora corajoso, estava exausto e dependendo apenas da sua força de vontade. A partir do momento em que Robert aceitou o duelo, a balança pendeu para o lado oposto. Euron cruzou suas lâminas. Foge. Chamas intensas irromperam nas bordas, arrancando suspiros da multidão. Robert riu. Truques de salão. Meu bobo da corte em Ponta Tempestade faz truques melhores do que isso. Antes mesmo que as palavras fossem proferidas, Euron atacou. Sem sondagens desta vez, apenas uma tempestade de ofensiva. Suas espadas duplas se transformaram em dragões de fogo, tecendo uma rede letal de luz. O poder de Robert era imenso, seus golpes de martelo aterrorizantes. Mas a agilidade de Euron era fantasmagórica. Ele se esquivava do martelo por um triz, enquanto a cada poucos instantes, suas lâminas flamejantes deixavam feridas abrasadoras no corpo de Robert. Finalmente, quando a resistência de Robert vacilou e seu golpe diminuiu por uma fração de segundo, os olhos de Euron brilharam. E Soru, ele desapareceu, reaparecendo instantaneamente atrás de Robert. Suas lâminas flamejantes se cruzaram, repousando firmemente contra o pescoço de Robert. Aço frio e fogo quente tocaram sua pele simultaneamente. Os habitantes das Terras da Tempestade ofegaram, prontos para avançar. Mas o duelo havia terminado. O vencedor, Euron Greyjoy. Capítulo 195. O homem de um braço só, Domeric. Robert Baratheon perdeu, e perdeu de forma decisiva. Ele atirou seu terrível martelo de guerra na areia com um estrondo surdo, sinalizando sua completa rendição. Ele enxugou o suor e o sangue do rosto, virou-se para Euron e sorriu. Não havia ressentimento em sua voz estrondosa, apenas a sincera satisfação de um homem que havia dado tudo de si. Droga, lutamos muito bem. Quando comemorarmos mais tarde, certifique-se de que haja vinho suficiente para meus irmãos de Ponta Tempestade. Euron embainhou as espadas e soltou uma gargalhada. Não se preocupem. Vai ter vinho suficiente para afogar um kraken. Só vai acabar quando estivermos todos debaixo da mesa. Liderados por Robert, os guerreiros de Ponta Tempestade deixaram a arena em ordem. Embora derrotados, mantiveram a cabeça erguida, conquistando o respeito da multidão. Quando restavam apenas os homens de ferro em campo, o juiz, Sor Gerou de Gotover, o touro branco, caminhou até o centro. Respirou fundo e anunciou com uma voz que cortou o ruído. Os vencedores são as Ilhas de Ferro e a Legião de Ferro das 7 Ilhas. Assim que o anúncio foi feito, a arena de Arrinhal explodiu em uma onda de comemoração. Os aplausos para os campeões inesperados, porém merecedores, fizeram a terra tremer. A batalha dos 7 lados havia chegado ao fim, e a festa começou imediatamente. Os servos da casa saíram em massa, trazendo barris de cerveja e vinho fino, bois e ovelhas assados inteiros e montanhas de pão. Um banquete suntuoso foi servido ali mesmo na ampla arena, e o aroma de carne e bebida alcoólica preenchia o ar.
No centro desse oceano de alegria estava o triunfo das Ilhas de Ferro. Euron Greyjoy estava rodeado por uma multidão de pessoas que lhe desejavam felicidades. Oberyn Martell, a víbora vermelha, aproximou-se com um cálice na mão e seu característico sorriso zombeteiro. Os olhos violeta de Ashara Dayne brilhavam com alegria e orgulho incontidos. Seu irmão, Sor Arthur Dayne, ofereceu suas solenes felicitações. As princesas Arianne e Elia de Dorne chegaram de mãos dadas, radiantes de felicidade. Brienne de Tarte, embora sua voz estivesse rouca de tanto aplaudir, fez o possível para expressar sua empolgação. Até mesmo Tyrion Lannister, segurando um cálice comicamente grande para seu tamanho, abriu caminho pela multidão para oferecer suas bênçãos espirituosas e sinceras. Todos se reuniram para celebrar a glória de Euron e das Ilhas de Ferro. Mas Euron se ausentou por um instante. Levando consigo preciosos remédios para queimaduras e traumas, ele foi pessoalmente à tenda da casa Bolton visitar o homem cujo braço ele havia decepado, Domeric Bolton. Os guardas Bolton do lado de fora o encaravam, o ar carregado de hostilidade. Bloquearam firmemente seu caminho, negando-lhe a entrada. Assim que a atmosfera se tornou tensa, uma voz, calma a ponto de ser fria, veio de dentro. Deixem-no entrar. Rose Bolton, pai de Domeric, senhor de Forte do Pavor, conhecido como Senhor das Sanguessugas, saiu lentamente. Deu sinal aos guardas para recuarem. Seu olhar pousou em Euron, e ele falou suavemente, mas seu volume obrigou todos a aguçar os ouvidos para escutar. A disputa acabou. A casa Bolton não recusará um amigo que vem com boa vontade. Rose tinha porte e aparência medianos, mas o tempo parecia não ter deixado marcas em seu rosto. Estava barbeado, mas sua característica mais marcante eram os olhos, mais claros que leite, porém mais escuros que pedra, como um pântano congelado que gelava qualquer um que os encarasse. Seu rosto possuía uma profundidade e uma calma que transcendiam o tempo, tanto na raiva quanto na alegria. Ele parecia capaz apenas de exibir a mesma máscara de indiferença. Muitos sussurravam que ele nascerá sem amor nem ódio e que nada conhecia a tristeza. Domeric Bolton estava reclinado em um catre improvisado. O ferimento em seu braço decepado havia sido devidamente enfaixado. Embora pálido, seu ânimo era surpreendentemente estável. Seus olhos estavam calmos, esboçando um leve sorriso enquanto falava com Euron. Você deveria estar comemorando sua vitória lá fora, não aqui. Euron colocou o remédio de lado e falou francamente, na arena, é vida ou morte, dependemos da habilidade e a misericórdia é um luxo. Por favor, perdoe a mão pesada. Domeric assentiu levemente seu tom isento de ressentimento. É como deve ser. Já que escolhi entrar nas listas, aceitei o risco de ferimentos ou morte. Ele fez uma pausa com um olhar de fria apreciação nos olhos. Se eu possuísse habilidades tão imprevisíveis e letais quanto as suas, não hesitaria em eliminá-lo primeiro. Euron olhou para o ombro esquerdo enfaixado, seu tom se tornando sério. Seja como for, seu braço. Domeric ergueu a mão direita intacta, a voz ainda calma. Não importa. Esta é a minha mão da espada. Euron não conseguiu conter o sorriso. Uma pena, no entanto. Receio que tocar a harpa aguda seja difícil com uma só mão. Rose Bolton permaneceu em silêncio ao lado como uma sombra. Talvez, no fundo, sentisse um traço de dor pela perda do filho, mas seu rosto não demonstrava nada. Ele não direcionou nenhuma raiva a Euron. Seu tom era tão neutro quanto de quem comenta o tempo. Eu avisei solenemente. A arena não é lugar para crianças, lâminas não têm olhos. Já que ele decidiu lutar, terá que arcar com as consequências. Domeric baixou a cabeça. Sim, padre. Eu te decepcionei. Rose apenas balançou a cabeça levemente, sem dizer mais nada. Seus olhos pálidos não ofereciam nenhum consolo. Euron sorriu e colocou a preciosa pomada curativa de Braavo sobre a mesa. Este remédio faz maravilhas para curar feridas. Desejo-lhe uma rápida recuperação. Domeric assentiu com a cabeça. Obrigado. Assim que Euron saiu e a aba da tenda caiu, Rose Bolton estendeu a mão, impassível. Pegou o frasco de remédio requintado e, sem sequer olhar para ele, atirou-o diretamente para o balde de lixo no canto. Domeric pareceu surpreso. Pai, por quê? Euron Greyjoy, certamente ele não envenenaria o remédio. Rose se virou, falando com aquela voz eterna, sussurrada que gelava os ossos. Eu não conheço nem preciso. Só sei que em todos os momentos, em todos os lugares e diante de qualquer pessoa, só mantendo a suspeita é que se pode viver mais tempo. Euron não fazia ideia de que Rose Bolton havia descartado seu presente assim que ele partiu. Mesmo que soubesse, não se sentiria insultado ou zangado. Sabia que os Bolton eram tão desconfiados e frios quanto o vento norte. Era de se esperar. A visita de Euron não nasceu do medo de represálias dos Bolton, mas sim do genuíno respeito de um guerreiro por um oponente digno. Desde o primeiro momento em que viu Domeric, Euron sentiu uma aura familiar, traços do príncipe Rhaegar Targaryen. Ou melhor, Rhaegar era claramente o ídolo que Domeric admirava e se esforçava para emular. Ele não só estudava esgrima, como também dominava a harpa aguda, possuindo um temperamento gentil e tranquilo, distinto da aspereza típica do norte. Na visão de Euron, Domeric Bolton deveria ter se tornado um excelente líder, sábio e carismático. Não fosse o trágico destino que o aguardava na linha temporal original, envenenado pelo bastardo Ramsay Snow, ele poderia ter deixado uma marca profunda na história de Westeros. Quando Euron voltou para a arena principal, o cenário era completamente diferente. O local estava lotado de pessoas. Gritos de alegria, risos e o tilintar de taças ecoavam como uma onda.
A grande celebração havia começado. Victoria Daniels, a assassina do homem triste, deteve Euron com uma rara iniciativa. Ela o encarou com olhos complexos. Quantos dragões de ouro você pagou ao meu irmão, aquele desgraçado? Você usou nossas técnicas de assassinato com tanta maestria. Euron piscou. Muito. O suficiente para ele me vender a própria vida. A voz de Victoria continha uma irritação reprimida. Não me admira que você parecesse prever todos os meus movimentos naquela época. A culpa é daquele desgraçado. Se não fosse por ele, eu nunca teria errado. Ela ainda guardava rancor por ter falhado na tentativa de assassinar Euron. Balon, Baelor e Victarion viram Euron e imediatamente rugiram, puxando-o para o círculo dos Homens de Ferro para dançar a tradicional dança do Machado da Vitória. Após terminar a dança com uma gargalhada sonora, Euron descobriu que muitas outras pessoas haviam se juntado à festa. Robert Baratheon chegará conforme prometido. Trocara sua armadura ensanguentada por um elegante gibão azul escuro e carmesim, símbolo de Ponta Tempestade. Embora vestido formalmente, sua aura selvagem e heroica não havia diminuído nem um pouco. Ele ria e bebia com os que o rodeavam, já sendo um dos centros da festa. Brandon e Ned Stark, juntamente com o Peixe Negro do Vale, embora derrotados, não guardavam rancor e estavam imersos na algazarra festiva. Euron naturalmente foi cumprimentá-los um por um, brindando com as taças. Quando Brandon soube que Euron acabará de visitar Domeric Bolton, não pôde deixar de bufar friamente. Claramente, ele ainda guardava rancor pela retirada dos Bolton. Se os Bolton não tivessem se dispersado por conta própria, quem sabe a quem pertenceria a vitória. Ao ouvir isso, Robert arregalou os olhos e bradou: Vitória desconhecida? O quê? Você ainda não está convencido? Depois deste banquete, vamos encontrar um lugar e lutar com aço de verdade para ver quem deve ser o vencedor. Ao perceber a tensão aumentar, Ned deu um passo à frente com calma, transformando habilmente um potencial conflito em uma competição de banquete. Ele colocou a mão no ombro de Brandon e falou de forma pacífica, porém firme. Se tivermos que competir, por que usar espadas? Vamos competir com vinho, vejamos quem cai primeiro debaixo da mesa. Suas palavras transformaram instantaneamente a hostilidade em um desafio de bebida animado. Robert deu uma gargalhada estrondosa e aceitou imediatamente. Brandon bufou novamente, mas não disse mais nada, concordando. A atmosfera mudou instantaneamente para uma acirrada competição de quem bebia até cair. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.